Oi, nós vamos lidar agora com a coesão textual, um campo dos estudos linguísticos que trata basicamente das ligações linguísticas que são explicitadas, que ficam explícitas, portanto, na superfície de um texto. Bom, como nós já sabemos, o sentido de um texto sempre depende das interrelações de suas partes, e existem marcas explícitas na superfície do texto dessas tais conexões. Afirmar que elas são explícitas permite deduzir, inclusive, que é possível apontá-las no texto, o que quer dizer que é possível, inclusive, elaborar uma lista dos principais marcadores desse fenômeno que é a coesão textual. Os pronomes, essa classe de palavras, está diretamente associada à marcação de coesão, dessa interligação no texto. Os conectores, que tradicionalmente são conhecidos como preposições e conjunções, também são, como o nome sugere, parte dessa conexão entre os fragmentos de um texto. Além dos conectores, um recurso chamado expansão lexical, de que nós vamos tratar daqui a pouco, também é um recorrente marcador da coesão. E a elipse, que consiste basicamente no apagamento de um termo quando o contexto permite a sua identificação. Para observar como eles atuam na prática, a gente vai para a leitura aqui de um fragmento do livro Lendo Imagens, em que se trata de uma passagem da vida do pintor Pablo Picasso, que aqui aparece em destaque para que esse termo fique em vista. Eu quero ler com você, o fragmento é assim. Naquele ano, numa noite de outono, Pablo Picasso, então com 54 anos, viu-a sentada a uma mesa na sua frente no Le Dumagot. Tinha olhos azuis claros, grossas sobrancelhas escuras, cabelos muito pretos e estava usando luvas pretas bordadas com um motivo de rosas. Sua mão esquerda estava espalmada sobre o tampo de madeira da mesa, e com a mão direita ela tentava cravar um pequeno canivete na madeira entre os dedos, o mais perto possível da mão, sem realmente cortar a carne. Às vezes errava o alvo, e depois de algum tempo as luvas pretas se mostravam cada vez mais manchadas de sangue. O artista andaluz observou-a por um longo tempo e finalmente comentou em espanhol para um amigo, com quem estava sentado, que a achava extraordinariamente bela. Aparentemente ela o compreendeu, porque levantou a cabeça e sorriu. Alguns dias mais tarde, o poeta Poluar apresentou-a ao pintor. O seu nome era Dora Maar e era fotógrafa. Mais tarde, Picasso lhe pediu as luvas manchadas de sangue e guardou-as em casa, numa vitrina com outras lembranças. Vejamos, especialmente sobre os mecanismos de coesão, a primeira coisa a se observar é que o termo Pablo Picasso aparece aqui no início do fragmento e depois é retomado por diversos recursos. Essa coesão que se dá por retomada é o que a gente vai chamar de coesão por anafóricos. Anafóricos é o termo que se dá a esses elementos que são usados para se retomar um termo que já havia sido apresentado. Essa retomada é o que a gente chama de anáfora. Bom, temos aqui uma retomada da expressão Pablo Picasso no trecho que diz: aparentemente ela o compreendeu. Nessa passagem, a personagem, essa mulher que estava na mesa à frente de Picasso, havia compreendido o que em espanhol ele, Picasso, tinha dito a um amigo. Então esse termo o é um anafórico. Para ser mais preciso ainda, o anafórico aqui é um pronome, que no contexto se refere à expressão, ao nome Pablo Picasso. Além de pronomes, também se usa aqui um outro recurso, tanto em o artista andaluz quanto em o pintor. Veja que são termos que, além de retomarem Picasso,
acrescentam informações a respeito dele, expandem nosso conhecimento a respeito sobre Pablo Picasso, ou pelo menos expandem a noção que se constrói dele nesse texto, e é por esse motivo que esse recurso vai ser chamado de expansão lexical. É importante observar que a expansão lexical é um importante recurso também para definir a orientação argumentativa de um texto. Um texto que quisesse apresentar uma visão negativa de Picasso, por qualquer motivo, usaria termos depreciativos, e não o artista, o pintor, que é o que se usa aqui. Além da expansão lexical, além do pronome, também a elipse é um recurso de coesão de que o texto se vale. Aqui acontece em: o artista andaluz observou-a por um longo tempo e finalmente comentou em espanhol para o amigo. Veja que aqui não se diz e finalmente ele comentou, e finalmente Picasso comentou, e finalmente o pintor comentou. Esse espaço que seria do sujeito, aqui da forma verbal comentar, não é preenchido. Esse vazio, que pode ser preenchido em se considerando o contexto, é o que nós chamamos de elipse. É outro recurso de coesão utilizado aqui no fragmento. Uma última coisa que eu vou pedir que você observe aqui nesse fragmento é o efeito de suspense que se cria em torno dessa figura feminina que estava sentada a uma mesa na frente do pintor Pablo Picasso. Veja que o nome dela só é revelado aqui no final do trecho, quando se fala da fotógrafa Dora Maar, desse modo mais explícito. Antes disso, porém, aparece uma série de termos que se referem a ela. A esse tipo de coesão que se dá por antecipação, criando essa espécie de efeito suspense, nós vamos chamar de coesão, não mais por anafóricos, mas agora por catafóricos. Catáfora é o nome que se dá a essa antecipação. É o que acontece, por exemplo, aqui quando se diz: sua mão esquerda estava espalmada sobre o tampo de madeira, em que sua indica que a mão de que se trata é a mão de Dora Maar, então esse pronome se refere ao nome dela. A mesma coisa aqui quando se diz que ela tentava cravar um pequeno canivete, ela é Dora Maar. E não só pronomes, a quem às vezes errava o alvo, às vezes ela, Dora Maar, errava o alvo. Aqui é um caso de elipse que é catafórica também, porque antecipa esse termo de que só se fala ao final. Em resumo, portanto, podemos dizer que a maneira como se faz referência a Pablo Picasso e a Dora Maar nesse fragmento que acabamos de ler mostram dois tipos básicos de coesão. Um deles é a coesão textual por anáfora, por retomada, portanto, e o outro modo é a coesão textual por catáfora, por antecipação. É isso.